Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre função de novo, tudo bem? Na aula passada a gente abordou sobre função injetora, sobre ejetora, bijetora. Hoje vai ser sobre domínio e imagem, tudo bem? Então vamos ver como é que fica. Então, galerinha, é o seguinte, isso daqui é você, de novo, tudo bem? E você tá andando tranquilamente e você encontra aí um cachorro no meio da rua, beleza? E aí, você logo pensa aí na função, certo? Função f de x, que na verdade é socializar com o cachorro, né? O que é o social com o cachorro? É interagir com ele de maneira social, né? Porque é o seguinte, o cachorro, como eu já falei, é um animal carnívoro, beleza? E ele pode te matar se ele quiser, certo? Mas, como vocês são de espécies que são o ser humano e o cachorro, eles têm uma interação muito interessante, certo? Então você vai socializar, beleza. Aí o que acontece? O cachorro, pessoal, quando você olha pra ele, você tem algumas coisas que você pode fazer e o que você não pode fazer, certo? Você quer o quê? Ser amigo dele, você quer amor dele, certo? É o seguinte, você não pode chegar e fazer umas certas coisas, senão ele vai ficar bravo. Então, considerando que você quer o amor dele e que isso se enquadra na função social aí que você vai ter com o cachorro, beleza? Então você vai estabelecer umas certas coisas aí para poder interagir com o cachorro. O que pode, pessoal, é chamado de domínio, beleza? O que pode, na verdade, são os valores que você pode colocar aqui, são os valores que você vai colocar aqui na função, que o cachorro vai receber de boa, e aí ele vai te responder, ou ele vai te dar um resultado, né, na forma de uma imagem aqui, beleza? Que é favorável à sua proposta de socializar com o cachorro. Então, por exemplo, se você tiver um bife, obviamente o seu cachorro vai te amar, tudo bem? Porque ele tem fome, beleza? Então, um bife seria uma boa, certo? Por exemplo, então uma bola. Se você tiver uma bola, certo? Ele vai alucinar, certo? O cachorro, ele alucina com uma bola, certo? E aí ele vai querer brincar com você. Então, pessoal, o que pode é a função do domínio. O domínio são os valores que o x pode assumir, beleza? E no caso, com o cachorro, se você quer se socializar com o cachorro, o amor é o seu principal domínio aí, beleza? E ele vai te corresponder com amor também. Afinal, o cachorro ele é feito para amar a gente, certo? Bom, agora, o que não pode fazer? Por exemplo, você quer ficar de boa com o cachorro, certo? Então o domínio ele tem que seguir essa proposta, certo? Então o que você não pode, por exemplo, é pegar aqui no rabo do cachorro, certo? Se você pegar no rabo do cachorro, o cachorro vai ficar muito bravo, ele vai querer arrancar sua mão, tá certo? Então pegar no rabo, por exemplo, ele não entra no domínio. Muito embora você possa fazer, mas você delimitou o seu domínio ao quê? Ao amor. Então pegar no rabo, obviamente, não vai causar amor no cachorro, certo? Outra coisa que você não pode fazer, por exemplo... Então, por exemplo, finge que, galera, isso aqui é a bolinha, certo? Uma bolinha que eu vou jogar pro cachorro. Aí você faz assim, né? A bolinha, tal. Aí você vai fazer o seguinte, você vai jogar. E na verdade você não jogou, certo? Aí o que o cachorro vai pensar, né? Primeiro ele vai sair correndo, certo? Ele vai sair correndo alucinado para pegar a bolinha para você de volta, né? Por quê? Porque ele tem amor por você, certo? Ele é leal, né? O cachorro é bem leal com você, tudo bem? E aí depois ele vai ver que você não jogou a bolinha, que tá na sua mão a bolinha, certo? Então primeiro ele vai ficar com dúvida. Poxa vida, será que aconteceu, certo? A bolinha magicamente voltou na mão dele, será que outro cachorro pegou para ele, né? Aí depois ele vai perceber que na real você tá enganando ele, né? E aí ele não vai ficar feliz com isso, certo? Ele não vai querer arrancar sua mão e tal, mas, poxa vida, o cachorro, né, ele tem amor incondicional por você, certo? E aí, se você fingir ter jogado a bola, ele não vai ficar feliz, não é verdade? Então, galera, são coisas que você não pode fazer, que não está no domínio, tudo bem? Você pode fazer, mas você não deve fazer, né? Então quer dizer que eu não posso fazer, eu não posso jogar e fingir que... Você pode pegar no rabo dele, você pode fingir que você vai jogar, mas isso daí não vai ajudar com a função aí social com o cachorro que você tem, certo? Você vai prejudicar essa função. Quer dizer, não vai servir para essa função, você está entendendo? Então não vai entrar no domínio,
certo? Então, você não deve fazer, na real, você não deve fazer isso, tá certo? Então você não pode fazer, tudo bem? Vocês entenderam? Mas vamos falar agora em termos matemáticos, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Função, né? Numa função, a gente vai colocar valores no x, certo? E os valores no x, você não pode colocar qualquer valor no x, né? Vamos ver o que acontece na matemática. Então, galera, a gente vai falar de matemática agora, tudo bem? Na matemática a gente tem um tal f de x, né? Aí você tem f de x é igual a blá blá blá, certo? Qualquer coisa, blá blá blá. E aí, beleza, você vai ter aqui o x. O x é o que, pessoal? O x é o valor que você vai colocar na função. O que é uma função, né? Na outra aula a gente já comentou sobre isso, certo? Função é uma maquininha que pega um número e transforma em outro. Então, o número que eu for pegar para colocar dentro da maquininha, né, o que pode e o que não pode, certo? Porque assim, sendo uma máquina, né, eu tenho que pensar no que eu posso colocar ali, né? Se eu tenho, por exemplo, um carro flex, eu posso colocar gasolina ou álcool, né? Eu não posso colocar diesel, por exemplo. Então, função é a mesma coisa. Eu tenho um número aqui, e aí a pergunta é, o que não pode? Ah, mas você falou que o domínio, certo? Porque é isso daqui que vai determinar o domínio, beleza? O domínio são os valores do x, então você tem que pensar nas coisas que pode, Mas o que pode, pessoal, às vezes é tão grande, pode tanta coisa, que na real é melhor perguntar o que não pode, e a gente fala, o domínio é tal, e eu não posso tais coisas, beleza? Então, é melhor você pensar, quando a gente fala de domínio, no que não pode, né, no x, ou seja, o x, pessoal, são os valores, o domínio são os valores que o x pode assumir. Beleza, né? O domínio são os valores que o x pode assumir. Mas é melhor perguntar o que não pode. Beleza? E é o seguinte, galera, né? O que não pode na matemática? Vamos supor que a gente tem um f de x. Esse f de x tem qualquer coisa aqui em cima. Beleza? Esse qualquer coisa pode ser qualquer coisa mesmo. Então, se tiver x aqui em cima, fica tranquilo, pessoal, porque pode ser qualquer coisa mesmo. Em cima, no numerador, pensa que tem qualquer coisa em cima dividido por esse número. Agora, esse número, galera, ele não pode ser o quê, galera? Não pode ser zero, né? Por que não pode dividir por zero? Galera, vamos entender por que não pode dividir por zero, beleza? Olha só. Vamos supor que a gente tem duas balinhas, certo? E aí, se eu pegar essas duas balinhas e dividir por 2, né? Dividir por duas pessoas, aí eu vou ter uma bolinha para cada um. Beleza. Então, é 1. Tudo bem? Bom, se eu aumentar o número de baixo, né, então eu estava pegando 2 dividido por 2, certo? Se eu pegar esse 2 e, na verdade, diminuir esse número, né, então eu vou dividir por 1. Tenho duas balinhas, eu vou dividir por uma pessoa agora, certo? Então, agora eu tenho 2, certo? Então eu tenho duas balinhas para cada um. Como é uma pessoa, eu tenho duas balinhas para ela, certo? Bom, agora, se eu pegar duas balinhas e dividir por meio, certo? Se eu pegar 2 e dividir por meio, isso dá quanto? Isso dá 4, certo? Bom, agora, se eu pegar 2 e dividir por 0,1, eu vou ter quanto? Eu vou ter 20. Se eu pegar 2 e dividir por 0,01, eu tenho 200, certo? Por quê? 2 dividido por 0,01 é 2 dividido por 1 centésimo. 1 centésimo você inverte, porque é uma divisão de fração, certo? Então é 100 vezes 2, 200. 2 dividido por 0,001 é 2.000. Então o que você está percebendo, pessoal? Conforme eu vou diminuindo o número de baixo, o resultado vai aumentando, certo? Se eu pegar 2 e dividir por 0,0001, certo? Então eu tenho 20.000. Tá. Então, eu estou diminuindo cada vez mais, está aumentando cada vez mais. Agora, se eu pegar um número muito próximo de zero, esse número vai ficar muito grande, tudo bem? Então, se eu pegar esse número e dividir por zero, vai dar infinito. E infinito não é definido, né? Infinito, o que é o infinito? Eu não consigo falar que o infinito é um número tal. Então, se eu não consigo definir, então deixa de ser uma coisa exata, né? E deixa de ser matemática, então. Então, dividir por zero, galera, não pode, porque o número não existe, certo? Ela não dá para saber que número que é, né? É um número infinito. Número infinito, a gente tem que falar, quando a gente fala de matemática, a gente fala, essa conta dá tal. Por isso que a gente não pode dividir por zero, beleza? Então vamos voltar para o domínio. Então, galera, esse número aqui, né, que está dividindo aqui embaixo, tá na parte de baixo aqui, pessoal,
ele tem que ser diferente de zero. Então, galera, é o seguinte, o domínio na matemática é muito importante. Por quê? Porque ele me diz quais números eu posso usar ou não, beleza? Ele é tão importante quanto saber trabalhar com a função. Então, o domínio ele também é conhecido como condição de existência, tá? A galera fala também condição de existência, beleza? Mas, pensando em termos matemáticos, pessoal, domínio é o valor que o x pode assumir, tudo bem? E se tiver número embaixo, esse número embaixo tem que ser diferente de zero, faz sentido? Então, galera, vamos para outro caso aqui, tudo bem? Vamos supor que a gente tem um f de x igual a raiz par. Pode ser raiz quadrada, por exemplo, né? A gente sabe que nos reais, né, não existe raiz quadrada de menos 1, certo? Ou raiz quadrada de menos 4. Galera, raiz quadrada, tudo bem? Por exemplo, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2, né? X ao quadrado é igual a 4, x é mais ou menos raiz de 4 e raiz de 4 é 2. Na raiz quadrada, pessoal, o número que está dentro, né, ele é a multiplicação de outros dois números, certo? Então, por exemplo, se você pegar menos 4, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 4, certo? Ah, mas menos 2 vezes menos 2 é 4. Então, raiz de 4 pode ser menos 2? Não, porque é o seguinte, a raiz cúbica de menos 27, por exemplo, é menos 3, porque tem menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 que dá menos 27, certo? E só tem esse resultado. Agora, raiz quadrada de 4 não pode ser mais ou menos 2. Por quê? Porque na matemática, de novo, pessoal, tem que ser exato. Tem que ser 2, porque é 2, certo? Não pode ter dois resultados. Vocês entenderam? Então, raiz quadrada de 4 é necessariamente 2. É um número positivo. Então, raiz de número par, pessoal, tem que ser obrigatoriamente positivo. Pode ser 0? Pode ser 0, porque raiz de 0 é 0, tudo bem? Só que a raiz quadrada tem que ser positivo o número que está dentro, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá para a função. Então, galera, esse número que está dentro de uma raiz par, ele tem que ser obrigatoriamente positivo ou 0. Então, esse número tem que ser maior ou igual a 0. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, né? Se você tiver aqui uma raiz par e menos 9, eu não consigo calcular a raiz quadrada, por exemplo, de menos 9, certo? Então, esse número, ele, né, esse número que ele pode assumir, né, o domínio ou a condição de existência. Então, galera, esse número que está aqui dentro, né, é o número da função, né, a função é não sei o que, blá blá blá, aí você tem uma raiz quadrada ali, certo? Esse número que está aqui dentro, pessoal, ele tem que ser necessariamente o que, pessoal? Positivo, senão buga a função. Entendeu? Por isso que esse número tem que ser maior ou igual a 0. Ele pode ser 0. A gente já vai ver um exemplo mais pra frente, beleza? Agora vamos para esse terceiro caso aqui. Olha só, você tem uma raiz par. Isso aqui é uma raiz par. No caso aqui é a raiz quadrada, que eu tinha colocado. Mas pode ser qualquer raiz par, pessoal. Beleza? Então, nessa raiz par aqui, a primeira coisa que eu tenho que observar é que essa raiz par, ele tem que ser positivo. Mas como ele está no denominador, ou seja, ele está aqui embaixo na fração, ele está dividindo, ele também não pode ser 0. Então, esse cara aqui, pessoal, é esse caso e esse caso ao mesmo tempo. Então, esse caso não pode ser 0. Esse caso tem que ser positivo. Então, esse cara aqui tem que ser estritamente positivo. Beleza? Então, galera, na matemática, domínio, né? É coisa na função, pessoal. O domínio é uma das coisas mais importantes que tem, tá? É tão importante que você precisa, assim, antes de fazer qualquer coisa com a função, você precisa olhar para a função, beleza? E pensar, o que eu posso fazer aqui? Qual que é o valor do x que eu posso assumir? Galera, domínio, né? Você tem que olhar para a função e também é uma coisa que você pode definir. Você pode definir, tá? É uma coisa que está na sua mão, você está com a faca e o queijo na sua mão, pessoal. Domínio é assim, é a primeira coisa que você vai olhar. Primeira coisa, apareceu a função, a primeira coisa que você vai olhar é o domínio. É a condição de existência, tá bom? E aí é o seguinte, você tem total controle sobre isso. É você que vai falar, ó, a gente vai trabalhar em tal coisa, em tal intervalo, com tais x. Por exemplo, você vai encontrar com um cachorro, por exemplo, se você não tiver um bife na mão para agradar ele, você pode trabalhar com biscoitinho, certo? Aí você vai falar, não, hoje vai ser só biscoitinho,
Beleza. Então, domínio, pessoal, é uma coisa que você precisa ver antes de qualquer coisa. Beleza? Então, vamos ver uns exemplos aí mais práticos. Então, pessoal, vamos supor que a gente tem um f de x aqui, e a gente tem x mais 3 e x menos 3, certo? E aí, beleza. O que não pode aqui? Pessoal, aqui não pode o zero, né? Então, primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, a gente tem uma função, né? A função é uma maquininha que relaciona os números, beleza? E aqui a gente tem x menos 3 embaixo. Então, simplesmente, o x menos 3 tem que ser diferente de zero, certo? Então, resolvendo essa equaçãozinha, né, essa desigualdade na real, você tem que x tem que ser diferente de 3. Então, galera, né, não tem mais outra restrição, certo? O que é restrição? O que é o domínio? O domínio, galera, é o seguinte, são os valores que o x pode assumir, certo? E eu não estou vendo nenhuma outra coisa que eu possa colocar aqui que vai ferrar com a minha função, certo? Então, daqui a gente tem que o domínio vai ser o que, pessoal? O que vai ser? Ele vai ser igual a reais. Pode colocar número, tudo bem? Só que desse reais, eu tenho que tirar um número, que é o x, que é igual a 3, né? Certo? O x é igual a 3, eu não posso colocar. Então, tem que é o reais menos o 3, tudo bem? Eu posso escrever assim, ou então posso escrever assim. O domínio é que o x ele pertence aos reais, tal que esse x tem que ser diferente de 3. Então, tanto faz escrever desse jeito ou desse jeito, tá? É mais bonito escrever desse jeito aqui, né? Bom, galera, agora é o seguinte. Eu vou falar para vocês que o f de x é x mais 1, tudo bem? E aí o domínio é x pertence aos reais, tal que esse x tem que estar entre menos 3 e menos 2. Menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Ah, professor, mas aqui eu não estou vendo restrição nenhuma, certo? Aqui não acontece nada, não tem nenhuma bugagem, certo? Por que não tem nenhuma bugagem? Porque não tem denominador, certo? E não tem raiz par. Ah, professor, você está ferrando comigo. Não estou ferrando não. Domínio, pessoal, são os valores que o x pode assumir, certo? A gente tem que tomar cuidado quando ele não fala nada, né? Quando ele não fala nada, a princípio pode ser qualquer valor de x. Mas aqui ele está falando, ó, que o domínio, né, ou os valores que o x pode assumir, tá nesse intervalo aqui. Eu não posso trabalhar fora desse intervalo. Aí eu te pergunto, qual que é a imagem dessa função? Né? Que a gente não estava falando de imagem até agora. Bom, a imagem, pessoal, são os valores do y, certo? Então o que acontece? A gente sabe que o x ele vai de menos 3 a 2, certo? Muito embora, né, a gente não tenha restrição aqui na primeira vista, né, mas ele falou que tem que ser esse intervalo. Então, o x ele vai do menos 3, certo? Do menos 3 até o 2. Até o 2. Só pode nesse intervalo. Daqui para cá já não vale mais. Vocês entenderam? Certo? Na verdade, o exercício está ditando aqui as regras para mim. Então, o que acontece? Quando o x vale menos 3, né? O gráfico do x, do f de x igual a x mais 1, é esse carinha aqui, né? Por quê? Porque ele passa pelo 1, quando o x é 0, certo? x0, aqui é o x0, certo? O y vai ser 1, tudo bem? E a raiz, ou seja, o ponto que cruza o eixo x, vai ser menos 1. O que é raiz? Eu pego esse cara e vou igualar a 0. Quando é igual a 0, tem um x igual a menos 1. Então o gráfico é desse jeito aqui, é uma função crescente, porque também aqui é positivo, né? Aqui o número que está do lado do x é mais 1. Então, quando eu tenho menos 3 aqui, pessoal, qual que é o valor do y? O valor do y vai ser esse valor aqui, certo? E esse valor aqui, pessoal, ele é menos 3 mais 1, menos 2. Então aqui é menos 2, tá? Eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, pessoal, mas é o seguinte, ó. Agora, né, só uma coisinha, né? Eu quero que o x esteja entre menos 3 e o 2, mas ela não inclui o 2. Como assim, professor? Olha só, no 2, até o 2, até chegar no 2, tá valendo. Mas no 2, ele não tá valendo. Tudo bem? Então o que acontece? No 2, qual que é o valor do y? No 2, o valor do y seria 3, certo? Mas o 3 ele não está na reta. Então aqui é bolinha aberta. O que é bolinha aberta? Bolinha aberta significa que ela não está. E aqui, pessoal, aqui é bolinha fechada. Por que é bolinha fechada? Porque o menos 3 está. Como assim, professor? Menos 3 eu quero que inclua, o 2 não. Então,
do menos 3 ao 2, né? Menos 2 inclui, certo? Até o 3, né? O que é imagem? Imagem são os valores do y. Então, o y, ele também vai pertencer aos reais, tal que esse y, ele está entre quem, pessoal? Está entre menos 2 e 3. Como assim, professor? Olha só. Quando o x é menos 3, o y é menos 2. E ele inclui, bolinha fechada. Certo? E aí, a reta, né? Ele sempre tem os valores aqui, subindo, 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 até chegar no 3, que é bolinha aberta. Não inclui o 3. Beleza? Eu também posso escrever assim, que a imagem é igual, tá? Do menos 2, colchete para cá. Eu estou incluindo o menos 2. Beleza? Até quem? Até o 3. E eu não vou incluir. Então, isso daqui, ele representa a bolinha fechada. E isso daqui, ele representa a bolinha aberta. Tudo bem? Então, a imagem são os valores do y. O x são os valores do domínio, certo? Então, nós temos o seguinte, né? Ele vai fazendo isso, certo? Vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, até chegar aqui, certo? Aí, depois ele vai fazendo isso, certo? Então, quando é 2, não inclui, mas eu sei que o 2, o y é 3, né? Mas eu não vou incluir ele, beleza? Então, o domínio, ele pode também se apresentar desse jeito. Ele pode determinar para você antes, em cima do que ele determinou, você trabalha. Domínio não significa que você tem que determinar, né? O domínio são os valores que o x pode assumir, beleza? Vamos para o exemplo 3. Então, galerinha, olha só, ele deu essa funçãozinha aqui, beleza? Não interessa para mim o que está acontecendo nessa função, tá? O que eu quero te mostrar aqui é, o foco desse exercício é calcular ou determinar o domínio. Quem que é o domínio, beleza? Bom, aí é o seguinte, galera, eu sei que tem um cara aqui que está dividindo que não pode ser 0, certo? Porque se esse cara aqui for 0, mesmo que isso daqui fosse qualquer coisa, pessoal, 0 vezes qualquer coisa, é da 0, eu não posso dividir por 0, certo? Então isso daqui tem que ser diferente de 0, tá? Sem pensar muito, pessoal. A vantagem do domínio é que a gente não precisa quebrar a cabeça com isso daqui, eu sei que não pode ser 0, então, beleza? Então só desenvolver essa conta aqui, né? Eu vou passar o menos 4 para lá, então fica 2 diferente de 4, ou seja, x diferente de 2. Então, x não pode ser 2. Acabou. Acabou. Isso aqui é uma condição de existência. Beleza, agora qual que é o outro? Eu estou vendo uma raiz aqui, certo? E nessa raiz, essa raiz ainda é uma raiz par, porque é raiz quadrada, e ele está aqui embaixo da fração. Então, eu tenho que pegar esse cara que está aqui dentro, todo esse cara que está aqui dentro, beleza? X ao quadrado menos 3x menos 4. Todo esse cara que está aqui dentro, ele tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser maior que 0. De novo, quem que é o domínio? Domínio são os valores que o x pode assumir. Então, eu tenho que pensar num x aqui para que esse cara não dê negativo. E não pode dar 0 também. Então, eu tenho que pegar aqui esse número inteiro, tá? O que está aqui inteiro, beleza? É um número, não é? Esse número tem que ser maior que 0, beleza? Então, isso daqui, pessoal, eu vou pegar e vou calcular as raízes dele, né? Então, para calcular as raízes dele, eu vou pegar e eu vou igualar a 0. Só para calcular suas raízes. Então, a gente tem uma equação no segundo grau, vou aplicar a báscara, né? Então, menos b, ou seja, 3 mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, tudo bem? Sobre 2a, dividido por 2. Né? Esse é o valor do x na sua raiz. Então fica 3 mais ou menos 5 sobre 2, beleza? Então eu tenho dois valores de x aqui, menos 4, mais 4 e menos 1. Para que eu calculei essa raízes? Porque eu sei que esse cara, ele é uma parábola virada para cima, né? Esse número ele representa uma parábola, porque é uma função do segundo grau, virada para cima, cujas raízes são menos 1 e 4. Nossa, professor, eu não estou entendendo nada aqui. Galera, relaxa. A gente vai ver mais para frente função quadrática e a gente vai ver como é que faz essas equações aqui. Tudo bem? Por enquanto, o que você vai precisar saber é que, se tratando de uma função do segundo grau, cujo a aqui, né? Aqui o número que está do lado do x ao quadrado é positivo, beleza? Então ele é uma função feliz. Quando é positivo, é feliz, beleza? E aí, como eu quero maior que 0, tudo bem?
eu quero esses números aqui, isso daqui e isso daqui, beleza? Tá? Quer dizer, eu quero maior que 0, certo? Aqui no 4 é 0, tudo bem? Eu não quero o 0, eu quero maior que 0, então tem que ser bolinha aberta, beleza? Então o que acontece, pessoal? Eu já tinha falado pra você, olha só que interessante, eu já tinha falado pra você que o x não podia ser 2, tudo bem? E aqui ele está falando que o x tem que ser maior que 4, né? Ou o x tem que ser menor que menos 1, beleza? Então, o que acontece, galera? Quem que vai ser o domínio? Domínio vai ser do menos 1, ou do menos infinito. Infinito, pessoal, ou menos infinito, é sempre aberto. Então, do menos infinito até o 1, menos 1, certo? Então, eu estou vindo de lá, beleza, até chegar no 1, né? Porque a função tem que ser na parte positiva, aqui é negativa, aqui é positivo, certo? Então, a função, ele tem que estar na parte positiva, tudo bem? E, o que acontece, pessoal? Ele tem que chegar até o menos 1, beleza? E é aberto aqui no menos 1. União, né, pessoal? União, esse é o símbolo de união para conjuntos, tudo bem? Do 4 também aberto, beleza? Até infinito, mais infinito. Infinito é aberto também. Então é isso que a gente tem, pessoal. Ah, e esse 2 aqui? Esse 2 ele já não está aqui dentro, beleza? Então domínio são os valores que o x pode assumir, e o 2 aqui não está aqui dentro, certo? Na verdade seria união x diferente de 2, mas aqui o x2 está aqui, né? Ele já não está no intervalo do outro cara. Então o outro cara ele já resolve o meu problema. Então não preciso colocar mais, vocês entenderam? Né? Onde é que está o 2? O 2 está aqui, né? Vai ser bolinha aberta, certo? E outro cara ele está falando, tem que ser para cá e para cá. Então 2, se dane o 2, certo? Eu tenho aqui o 4 e menos 1, que são os valores que o x tem que assumir. E já está ok. Esse cara, por si só, ele já fala o que pode e o que não pode para outro cara também. Então eu nem coloco o outro cara. Beleza? Mas tem que pensar do outro cara também. Então, pessoal, é isso. Olha só, eu fiz um exemplo só de imagem nessa aula. Eu falei muito pouco da imagem, certo? A imagem, pessoal, não é que ela é menos importante, mas a imagem são os valores do y, tudo bem? São os valores que o y vai assumir. E a gente sabe que o y é o f de x, certo? Então, são os resultados, tudo bem? Essa aula, pessoal, eu queria focar no que é o domínio, nos valores que o x pode assumir, tudo bem? A gente vai falar muito sobre imagem daqui para frente, mas, né, nessa aula é sobre o domínio, tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscreve aí no nosso canal, inscreve também no canal Dicas a Mais. E se você quiser ter aula com a gente, tudo bem? É só acessar o nosso site. E é isso aí, beleza? Falou!